Não se é menos culpado não fazendo o que se deve fazer do que fazendo o que não se deve fazer. Os homens são feitos um para o outro, instrui-os ou então suporta-os. Ama a modesta profissão com que aprendeste e contenta-te com ela. Quem peca, contra si peca. Quem comete injustiça, a si agrava, porque a si mesmo perverte. O valor de um homem é apenas tão elevado como o valor das suas ambições. Se tens dificuldades em cumprir um intento, não penses logo que seja impossível para o homem. Pensa quanto é possível e natural para ele, e que também pode ser alcançado por ti. Execute cada ato da sua vida como se ele fosse o último. Puxar em comum, mas não pensar em comum. A morte é o descanso das repercussões sensórias, do titerear dos impulsos, das divagações do intelecto e dos serviços à carne. Rejeita a sede dos livros, para que não morras com queixumes, mas serenamente. Quando você se ofender com as faltas de alguém, vire-se e estude os seus próprios defeitos. Cuidando deles, você esquecerá sua raiva e aprenderá a viver sensatamente. Seu dever é ficar de pé, não ser mantido de pé. A felicidade da vida depende da qualidade de nossos pensamentos. Se uma causa exterior te perturba, a tua aflição não vem dessa causa, mas sim do teu juízo a respeito dela. Em teu poder está a possibilidade de diluir essa aflição. Se teu desgosto decorre de uma disposição interior, quem te impede de corrigir teu estado de espírito? Muito mais respeito temos por aquilo que os nossos vizinhos possam pensar de nós do que por aquilo que pensamos a nosso próprio respeito. Mas tudo isso revela uma grande simplicidade de espírito, porque podemos sempre que assim o quisermos encontrar retiro em nós mesmos. Em parte alguma se encontra lugar mais tranquilo, mais isento de arruídos que na alma. Não te deixes distrair com os incidentes que te chegam de fora. Com efeito, não é o passado ou o futuro que perdemos. Como poderia alguém arrebatar-nos o que não temos? Não julgues as coisas ausentes como presentes, mas entre as coisas presentes pondera-as de mais preço e imagina com quanto ardor a buscarias se não as tivesses à mão. Considera que não são as ações dos outros que nos perturbam, pois que pertencem ao domínio das suas vontades, mas a opinião que sobre ela formamos. Suprime-a, pois, trata de anular o juízo que te deixa indignado e a tua cólera se desvanecerá. Palavras são opiniões, não fatos. Ação é a única verdade. É loucura esperar que homens maus não façam maldades. É você que tem poder sobre a sua mente, não os eventos exteriores. Perceba isso e você vai encontrar a força. Não se comporte como se estivesse destinado a viver para sempre. Tudo o que acontece depende de você. Enquanto você viver, enquanto você puder, seja bom agora. Não existe nada que o impeça de fazer o que deve ser feito. Quando você acorda de manhã, pense no fantástico privilégio que é estar vivo, respirar, pensar, desfrutar, amar. O homem comum é exigente com os outros, o homem superior é exigente consigo mesmo. Não perca mais tempo discutindo sobre o que um homem bom deve ser, seja um. Não dê às coisas pequenas mais tempo do que elas merecem. Viverás a mais bela das vidas se fores indiferente às coisas indiferentes. A melhor vingança é não ser como seu inimigo.
Muito mais dolorosas são as consequências da raiva do que as suas causas. Se algo é possível para qualquer outro homem, também é possível para você. As únicas coisas que estão sob seu controle são seus julgamentos, opiniões e valores. É neles que você deve manter seu foco. É necessário coragem para mudar o mundo, mas também coragem para aceitar o que não pode ser mudado. A melhor vingança é ser diferente do seu inimigo. Bem mais graves são os efeitos produzidos em nós pela ira e pela dor com os quais reagimos às coisas do que aqueles produzidos pelas coisas em si, pelos quais nos encolerizamos e sofremos. Ainda que tuas forças pareçam insuficientes para a tarefa que tens diante de ti, não assumas que está fora do alcance dos poderes humanos. Se algo está dentro da capacidade do homem, crê, também está dentro de tuas possibilidades. Tudo o que ouvimos é uma opinião, não um fato. Tudo o que vemos é uma perspectiva, não a verdade.